bem, Melo e ouvintes, o início do ano pra gente também marca a chegada aqui do inverno amazônico. Após aquele período de estiagem prolongada que causou um monte de transtorno, muita fumaça, fuligem. E para dar mais informações sobre as projeções da meteorologia, a gente está recebendo aqui no estúdio ao vivo o meteorologista Jefferson Vilhena. Ele é gerente do Núcleo de Hidrometeorologia do IEPA. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. Um feliz ano novo, na sua primeira entrevista aqui com a gente esse ano. Tudo bem, muito obrigado, Kleber. Obrigado a todos pelo convite, né? E a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, dizer como é que está o tempo, como que vai ficar esse tempo, né? A gente sabe que estamos passando aí por um período de mudanças ambientais bem característicos e agora bem visíveis, né? Eu digo que o estado do Amapá, ele foi um dos últimos estados a conseguir entrar nessa dinâmica da mudança ambiental, mas a gente entrou e infelizmente isso não é uma coisa tão boa assim para se comunicar, né? A gente viu aí a estiagem no ano passado e provavelmente nesse ano também passaremos por momentos difíceis. Muito bem, ó, você é amapaense, Jefferson? Não, sou belenense, paraense, mas tô aqui já, acho que dia 1º agora, a gente tá em 2024, né? Acho que eu fiz 13 anos aqui em Macapá. Lá em Belém também tem os antigos, gostam daqueles provérbios, aquelas frases de sabedoria dos mais antigos, eles costumam dizer: é o tempo dela, quando querem se referir ao tempo da chuva. Isso mesmo. Estamos no tempo dela. Estamos, né? Desde dezembro, né? Começou já tardio, justamente porque a gente teve chuvas no mês de novembro, somente nos 3 últimos dias. E essa chuva ela veio tardia por conta da estiagem que foi mais intensa no ano passado. Pois é, uma coisa que a gente na cobertura diária, né, sobre assuntos de meteorologia, é que tudo que muda muito aquele calendário normal é o tal dos fenômenos climáticos. Nós tivemos o tempo agora do El Niño ou do Laninha? Estamos ainda, né, no tempo do El Niño e é ele que está influenciando o nosso clima. E por conta disso, durante 3 anos subsequentes, a gente vai ter efeitos na alteração no nosso tempo. Provavelmente, né? Não quer dizer que a gente vai ficar exatamente 3 anos. Isso é uma média, uma previsão, ela pode ou diminuir ou até mesmo aumentar, né? Então a gente já sabe que 2024 e 2025 são anos de influência do El Niño, ele diminui o nosso quantitativo de chuva, logo a gente já sabe que o nosso período chuvoso ele deve ser um pouco abaixo da média e a nossa estiagem deve ser também intensa nesse ano de 2024. Mais rigorosa do que do ano passado? Pode ser sim mais rigorosa, dependendo de como vai se comportar o nosso período chuvoso. Caramba, hein? Que coisa. Essa questão da chuva, né, como ele falou, chegou um pouquinho tardio, né? Muita gente esperando já a chuva para dezembro. Nós tivemos pouquíssimas chuvas em dezembro e acredito que agora em janeiro, né, pelo que a gente vê desde ontem, bastante chuva caindo. Você falou aí sobre a questão dessa influência do El Niño, né, que a gente vai ter o período de estiagem, né? Em compensação, com um volume de chuva maior, né? Ele é pouco tempo, né, que virá, mas quando vir é um volume de água, um volume de chuva maior? No caso, é por conta da intensidade, né? A gente vai ter previsões de quantitativo de chuvas um pouco abaixo da média. No caso, janeiro, a média é próxima dos 330 milímetros. E a gente está prevendo somente 260 para esse mês. É um quantitativo alto comparado com os outros estados, né, que tem muito menos do que isso de chuva. Entretanto, para nós já significa um aditivo ou uma previsão de estiagem mais severa, porque se a gente não recuperar a água que evaporou, que sumiu durante a estiagem de 2023, a gente provavelmente vai perder mais água a partir de julho desse ano. Então, com poucas chuvas por conta do El Niño, que é essa a característica que ele causa na nossa região, né? Diminuição das chuvas e diminuição da umidade relativa. Isso pode fazer com que a nossa estiagem ela seja intensa e prolongada. A nossa estiagem de 2023, ela só foi detectável realmente pelos sensores a partir do mês de setembro, aproximadamente, né? Então a gente teve aí agosto, não teve estiagem, e no final do mês de setembro a gente começou a detectar a estiagem porque ela veio muito rapidamente. Fevereiro, vamos ter um carnaval por debaixo de chuva ou não? Provavelmente, Luiz. Provavelmente. Eita. Isso. Mas eu queria saber também sobre a questão dos níveis dos rios, né? Porque com esses acumulados de chuva vai dar uma alteração aí nesses rios aqui, por exemplo, principalmente no Rio Jari, né? Que tem essa preocupação com o elevado, enfim. Isso. Com relação ao Rio Jari, Araguari, Amapari, Oiapoque, Falsino, Rio Calçoene, esses rios eles dependem muito desses quantitativos de chuva. Quando eles são um pouco acima
da média do esperado, e até mesmo quando a chuva é dentro do esperado, a gente já tem um transbordamento natural desses rios, né? Justamente porque muitas cidades foram feitas nas bordas desses rios e nas áreas de várzeas, que são as áreas de alagamento dos rios. Mas para esse ano, a gente está vendo, olha, agora mês de janeiro, já era para esses rios terem voltado à normalidade, mas ainda não voltaram muitos deles, né? A gente tem muitos rios já dentro da sua cota normal, mas também a gente tem outros que estão abaixo dessa cota normal. Então, até o mês de março, essa cota ela deve atingir um pouco acima da normalidade. Caso não atinja, já é um indício de estiagem e de secas que a gente pode estar prevendo. Eu gosto de fazer esse cruzamento com aquilo do conhecimento popular, né? Com a ciência. Sei que meteorologia é um tema muito técnico, mas se falar do Rio Jari, te lembra de cobrindo algumas enchentes ao longo da história. Lá no Jari ele diz o seguinte: olha, quando dá muita chuva nas cabeceiras do rio e elevação do nível da maré no Rio Amazonas, o Rio Jari tufa. É o que eles dizem lá no Rio Jari. Isso mesmo, né? A minha tese... Vai para dentro da cidade. A minha tese de doutorado ela foi justamente sobre isso, né? O conhecimento popular com relação à meteorologia. Eu fiz na Ilha de Santana. E lá eles têm muitos ditados, né, como esse, com relação aos animais, com relação à própria astronomia e até mesmo às plantas. A Zulana tem um amigo que quando o joelho dói, né, Zulana? Isso é verdade, isso é verdade. Quando o joelho começa a doer, a não é só o joelho, o cotovelo, a cabeça, o pescoço. Eita, gente. Mas Aí dá o Evandro chega lá comigo e disse... A galera que tem reumatismo, né? O Evandro chega lá comigo e disse: meu amigo, meu joelho tá doendo, vem chuva por aí. Eu tenho uma vizinha que ela começa a espirrar. Aí quando ela dá tia, ela diz, vai chover. Eu digo, eita. Isso aí é o princípio de ficar em casa, deitada, curtindo a chuvinha, não? E a concentração de urubus no céu também? Isso influencia também muito. Que era só lixo. Eu também, porque o pessoal fala, olha o urubu chamando chuva ali. É normal isso mesmo, pessoal? É normal, né? Quando a gente tem uma térmica, que é uma bolsa de ar quente, né? Os urubus, eles gostam de pegar essa térmica para poupar energia. Eles ficam enrevoados ali, né? Fazendo aquele voo em rodamuinho, né? Sem bater as asas e subindo. Então eles pegaram uma bolsa de ar. Tem o canto da cigarra também, né? Canto da cigarra, né? Eu não sabia uma coisa, que a cigarra ela só canta a cada 7 anos, né? Porque ela fica incubada, enterrada. Depois de 7 anos é que ela vai eclodir. Aí eu já não sei quanto é o dia que ela fica. Fala, Ferrari. Foi o documentário que eu vi. Se eu não me engano, ela vive só um dia e morre. Não. Ela fica vários anos enterrada. 7 anos. Sai, por 7 anos canta e morre. Ah, não. É o único canto que ela tem, né? É o único canto. É por isso que ele é pior- potente. Canta pra morrer, mano. Pior da cigarra. mas pior é a Só acorda situação. pra morrer, né? Pior é a situação daquele. Pior é a situação do companheiro da aranha chamada Viúva Negra, Era pra um né? showzinho dela. Eles só cruzam uma vez, Mas né? é engraçado, olha, a questão do joelho, do cotovelo, né? É Só porque levando. quando se aproxima uma chuva, a gente tem variação de pressão atmosférica. E a pessoa que tem reumatismo, ela é muito sensível a essa variação. Então ela Isso aí, sente né? a Não dor que eu justamente seja por causa velha, disso. sabe? Mas eu já senti essas questões assim no braço, nos meus braços. Deve ser, amiga. Quem O tem madeirame começa a instalar. artrose, O tempo artrite, chega pra sente rapidamente. É Ô verdade. Jefferson, tudo isso aí você tem explicação científica, né? E pra quando a gente Exatamente, jogava isso. bola, né, Melo, que ameaçava chover, a gente ia lá e desenhava um sol no campo, né? Isso não resolve. Desenhava Prende a chuva, né? O povo Prende a que chuva, não, né? prende a chuva no copo, né? Os antigos colocam o copo, viram no pires pra prender a chuva, né? Coloca a Mariazinha na Isso aí, porta isso aí tu também. fazia pra sair, né, Ellen? Não, Jefferson. Essa de colocar a vassoura atrás da porta para expulsar o... Visita inconveniente. Mas no caso da interessante. chuva é o copo É virado o copo com água. virado, enche com água e vira assim no pires pra prender a chuva. Mas isso aí nada tem explicação científica. Não, né? algumas coisas são Algumas coisas. crendices quando a gente fala. Né? De chuva, A questão dos prende animais pra não, a chover. questão que a gente está falando aqui dos animais, Animais, plantas, até mesmo questão das pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas que são loiras natural, elas sentem o cabelo crescer muito rapidamente sério? por conta da umidade relativa. Então isso daí é verídico, né? Naturais, Quem é- gente, as naturais, Isso. Da lua tá? é diferente, lá embranquece. Quem é louro natural percebe que a chuva tá chegando quando o cabelo começa a ficar um pouco mais inchado, arrupiado. Aí a pessoa fala assim, meu cabelo tá com muito frizz, né? Ai, Aquele mas frizz, por causa da né? chuva. Por causa da chuva que tá se aproximando. Olha aí. Caramba, Viu? Ô, Ele Jefferson, aprendendo, né? Ferrari, teu cabelo tá só frizz.
Eu queria saber, assim, uma coisa que nós belenenses estamos acostumados a ver, que todo dia chove. Meu conterrâneo, final de gente. tarde. Todo dia chove, ou no final da tarde, ou no início da noite. Todo dia. E por que acontece isso? Porque muita gente ainda não sabe o motivo de Você vai chover no todo Pará, dia. característica No mesmo Pará. do Pará. Característica mesmo. Na né? realidade, como Todo sempre mundo fala. acontece, é um certo exagero, né? Não é todo dia. São quase todos os dias. né? Quase todos. Apenas uma época, no mês de outubro, que tem uma pequena faixa de 15 a 20 dias que não se chove. registra chuva. Agora, nos outros, mas 365 dias. Chovendo. Em 15 dias só no chover. Você extrapola, né? Uma característica do Pará. O paraense toma aquele Isso. açaí e depois dá Já aquele espera a chuva pra dar aquela, E já tem- tirar aquela pipira, né? E tem também aquela questão, olha, vamos sair, vamos depois da Depois da chuva chuva. ou antes da chuva. Tem essa questão também. Aliás, mas a sua Belém do Pará perdeu o título de maior índice pluviométrico do país, né? Já fica agora em Calçoene, né, Jefferson? Isso, Calçoene, na realidade, não é exatamente em Calçoene. Na né? frente é no ali do- Caciporé. Aham. Tá? A região do Caciporé, ela é a segunda região que mais chove no planeta. Né? Ela só perde para uma cidade que fica na Colômbia. Né? A média de chuva anual no Caciporé é de aproximadamente 4.000 milímetros, 3.900 a 4.000. O primeiro lugar fica com uma cidade na Colômbia, que eu esqueci agora o nome, mas não lembro qual é o nome agora, não vou lembrar. Mas lá é 13.000 milímetros anuais de chuva, né? Aliás, Aí a você- região do Caciporé fica em segundo lugar. Vocês da meteorologia sempre usam essa questão dos milímetros, as pessoas às vezes podem não entender exatamente o que é. É um pequeno recipiente que mede a quantidade de água ali em milímetros, não é isso? Isso, 1 milímetro, na verdade, é uma medida de comparação entre área e litro de água. Se você pegar 1 litro de água e derramar ele no chão, principalmente numa área de 1 metro quadrado, você vai ver que ele vai subir 1 milímetro de altura. Então, quando a gente fala, choveu 1 milímetro, é porque caiu 1 litro de água correspondente a uma área de 1 metro quadrado. E a Quando a gente quantos- diz assim, olha, Luiz, choveu lá em casa 23 milímetros de chuva, você pode assimilar que isso daí foram 23 litros de água numa área de 1 metro quadrado. E a quantos minutos de chuva média correspondem 10 milímetros de precipitação? Isso aí varia. Isso aí a gente calcula a intensidade da chuva. Se cair, por exemplo, pode cair em 2 minutos, caiu 10 milímetros de chuva. É uma chuva muito forte, muito intensa. São as nossas pancadas de chuvas. Mas também esses mesmos 10 milímetros podem cair em 1 hora. As chuvas É uma caem em chuva formato fraca. diferente, né? Muito, muito diferenciado. Chuvarada, chuvica, essas coisas. Chuvica. O toró. Toró, Toró é aquela mais... Tem Aquela toró que de não lágrimas for também. tomar banho, né? Tem aquela chuva de malandro, Já né? Que é tivemos só chuva- o pó. já tivemos Chuva pra molhar besta. E já tivemos chuva de granizo. Tem aquela Chuva de granizo, fininha, a de molha gente beija tem. fininha. Chuva As de pessoas molhar até quando verde. começou a circular esse vídeo da chuva de granizo aqui no Amapá, ninguém acreditou, né? Isso Ninguém deve ser fake acredita, news, é né? engraçado isso. Dizer que era fake news. Até mesmo aqui em Macapá é muito surpreendente, porque a gente tem assim, num bairro o céu caiu, o mundo tá acabando por conta da chuva. Aí o outro que tá num bairro vizinho fala, potoca. Mas quando que isso tá acontecendo? Agora, Jefferson, eu muito não sei se engraçado você isso, já é estudou engraçado. isso, se já estudou isso, mas os mais antigos dizem que aqui no Amapá, em algumas regiões, já fez frio e muito frio. Serra do Navio. Não lá, mas em outra região. Serra do Navio A é nossa clima de mínima aqui em montanha. Macapá, Que lá ela é de geralmente 19 faz, graus. né? Ela Lá aconteceu tem até somente neblina, uma né? vez. Dizer, meu Macapá, Deus, 19 graus? Foi. que ano isso, mais Foi ou menos? Eu não em... tava no bucho da mamãe. Eu também. Não, os mais Foi antigos em dizem que 84, se já eu não me fez engano. frio. então não tava- E faz no um interior tempo já. do Amapá, tipo Amapá e outros Isso, municípios já lá faz mais frio, Pois chega é. a 18, Exatamente. 17. Que período isso pra lá? Na década de 80, Agora, década de Laranjal do 90. Jari, não por que o mais. Laranjal do Jari é tão quente? É porque lá é um vale, um né? vale, é um É um buraco. Eu vale. ia falar um buraco, mas é um vale. Traduzindo, é um buraco. Lá é um No bom vale. Vão sentido. gostar. O Laran, Olha, não vou falar, eu moro lá. Laranjense. O vento que vem de lá, na realidade, ele vem do Pará, muitas vezes. Ele né? sopra aqui também? E como Laranjal do Jari é um vale, esse vento ele passa por cima. E isso faz com que funcione
se cria uma espécie de tampa na atmosfera, né? que nem O ar Manaus. que fica quente não consegue ultrapassar esse vento Manaus. e ele acaba descendo. É, e Manaus é muito quente, é a igualzinho. mesma É, coisa. mesma coisa. Parece que Manaus você é tá muito dentro igual. de uma panela de pressão. Manaus é Você- Muito abafado, né? Você tem ali um vale, o vento passa por cima da atmosfera, né, a 50 metros de altura, 100 metros de altura, e isso faz uma certa cortina de ar. É. O ar quente ele sobe, quando chega nessa cortina ele bate e retorna. Retorna. É como a gente entra numa loja, não sei se vocês já entraram, tem aquela cortina de vento que é na vertical, né? Que é feita justamente pro ar frio não sair da loja. Aí você passa por aquela cortina de vento, lá dentro o ar fica frio e fora o ar fica quente, então o ar não se mistura. A mesma coisa acontece na atmosfera, só que na horizontal. Agora, já Bacana, só, né? só rapidinho aí, você falou da questão do Calçoene, né? A gente estava falando sobre o Pará, das chuvas, mas Calçoene é um município aqui do estado do Amapá, Chove onde pra caramba chove lá. muito também, quase que todos os dias Isso. ali. É justamente porque essa região do Caciporé, ela faz a divisa entre o Calçoene e o Oiapoque. Como o centro urbano de Calçoene está mais perto dessa região, aí Calçoene leva o título, né? Mas no Oiapoque chove também a mesma quantidade. Só que o centro urbano de Oiapoque ele está mais distante dessa área. Então por isso que a gente consegue registrar mais chuvas no Calçoene do que no Oiapoque. Mas a região mesmo é a região do Caciporé. O doutor Google diz aqui que a maior chuva que já foi registrada aconteceu na Índia. Em um ano de absurdos, 26.470 milímetros ocorreu em agosto de 1860 e julho de 1861. Foi perto, né? Já era vivo. Era. 1860, né? Faz bom. mais de 100 anos. O Jefferson entrou no clima aqui, mas a gente está trocando aqui, né, pessoal? Desmistificando certas coisas, usando aqui muitas vezes o conhecimento popular, porque a meteorologia é uma ciência muito técnica, né? Aliás, tem uma expressão que vocês usam muito na previsão, que é pancada de chuva. Ela até assusta, que a gente muito ouve falar. forte. É o Mas famoso pancada toró. de chuva é uma chuva forte, mais rápida, né? Forte e rápida, ela demora alguns minutos, né? Menos de meia hora seria o caso para definir uma pancada de chuva. E a gente tem muito isso aqui. Agora enjoada é a chuvica, que ela passa o tempo todo caindo. É essa questão, né? Quando cai o toró, a gente sabe que cai o toró rapidinho, Rapidinho passa. passa, Agora quando tá o isso. chuvisquinho demora, né? E o toró, ele pode ocorrer em áreas localizadas, né? Que é o que muita gente não consegue perceber. E como a Não gente chega tem lá no aqui, meu cafofo, geralmente não chega lá no meu cafofo. a gente tem aqui a linha do Equador que corta a cidade, isso aí faz uma diferença muito grande, né? Porque a classificação climática no hemisfério norte, ela é de um jeito, no hemisfério sul ela é de outro jeito. E a cidade, ela tá bem no meio dessas duas classificações. É a tal de zona de convergência, é? Também, ela influencia, né? A gente tem muita chuva aqui em Belém, na Guiana Francesa, por uma coincidência de fatores, né? Seria a zona de convergência, o El Niño, Lanína, a ODP, oscilação de Madden-Júlia, a questão orográfica, geográfica. Então são vários fatores que coincidem para que aqui chova bastante. Para fechar, a Lana, que é a nossa assessora para assunto de idioma francês, como é que fala toró em francês? né? Ah, Toró, eu não sei. Torru. É só explicar rapidinho pra gente, o que é aquela que o pessoal dito popular, chuva de molhar besta? O que é essa chuva? A chuvica. Chuvica. Pra mim, a chuva de molhar besta é o toró. Por quê? Ela vem e vai passar depois de alguns minutos. Aí a pessoa se desespera e sai na chuva. Ah, ela vem de novo. Né? Aí depois que ele se molha, passou, chuva ele passa. fica olhando assim, ele fica molhado lá. Molhou besta. Pra mim é melhor Molhou bestou, besta. ele bestou, né? Ele moscou, como diz a galera. Correr com a chuva caindo. Diz que não tanto faz. Ele se molha menos? Molha ou não? mais, molha mais. Pois é, por Correr quê? com a chuva caindo. Porque a gente tem uma área corporal, né? Quando você corre, você tá buscando um máximo de chuva possível, né? Quando você tá andando, principalmente na mesma velocidade que a chuva, se você conseguir sincronizar, só o que vai molhar é a cabeça e os ombros. Ah, bom. Né? Quando você corre, agora você já molha a perna, braço, peito, cara, molha tudo. Então sei. você A gente molha sai uma área muito correndo pra maior. fugir da correr da chuva. E os, Melo, os Chega antigos encharcado do outro lado. E os antigos têm exatamente. aquela questão, né? Quando chove, assim, por exemplo, saímos da estiagem e veio a primeira chuva. Aí eu, pelo menos, quando era criança, era assim, posso tomar banho? Mas dizia, na primeira chuva não, a primeira Na bica. chuva não pode, né? Tem que esperar. exatamente. Isso Isso não aí é pode verdade. mesmo, é verdade. Isso é Porque verdade. lava o telhado depois que vem a chuva. Não só o telhado, né? Você pensa que assim, passamos o período de estiagem, o ar tava todo poluído, tava todo cheio de
fumaça, de fuligem. Então pensa que com os micro-organismos é a mesma coisa. Então o ar está cheio de vírus, de bactéria, de fungos. E quando vem aquela primeira chuva, ela sai limpando a atmosfera toda. Aí você vai pegar aquela primeira chuva, principalmente aqueles minutos iniciais da chuva. Biqueira. Toma água banho muito na suja. biqueira. É uma água cheia de vírus, cheia de fungos, de bactérias. E se você pegar aquela água, logicamente Sim, você mas acaba ela não vem assim lá de ingerindo, cima. né? Quando ela Anticorpos, cai no né? telhado. Né? Não, ele tá falando que é da é bebível, atmosfera água mesmo. de chuva. Depois de alguns minutos. Justamente porque aquela água suja ela tem que descer e ir embora e limpar a atmosfera. Depois que a atmosfera tá limpa, você pode abrir a boca como se fosse floquinho de neve e ingerir. Ou seja, então o ideal é tomar banho depois da tá lá em segunda cima, chuva, né? né? Quando ela desce, ela vem Isso, contaminada. o ar está poluído. É, então imagina ela que é vem um chão contaminada. sujo. Você joga uma água, ele vai sair levando toda aquela sujeira. Interessante, O viu? pessoal Talvez do Boiri que acumula a chuva lá e bebe água da chuva. mamães Mas e lá tem um papais na primeira sistema, chuva. eles não jogam pode. a água fora primeiro, Ah, é? depois de uns 10, 15 minutos, eles jogam aquela água fora, aí depois, se continuar Água chovendo, eles doce, começam né? a captar. Eu adorava tomar banho de chuva. É, mas a Eu minha mãe também não adoro. deixava tomar banho na primeira chuva, não. Não, é. Minha mãe não deixava, não. Eu não E tem sabia aquilo, né? disso. Quando você vai pegar chuva, tu vai gripar. É, realmente, quando tu pega os minutos iniciais da chuva, tu pode realmente gripar. Justamente porque ela tá cheia de vírus. Ah, tem. Agora Já Passou vê uma só. bate-mão ali com o joelho já. Os antigos, sem saber, já Passou ali. sabiam, né? É, exatamente. É isso que eu digo, né? Sem saber, ele já sabe. Ele só não sabe que ele sabe. Ele só não sabe explicar. Mas ele Cientificamente não sabe, mas sabe, né? Muito bem, olha, uma divertida e esclarecedora entrevista aqui do Jefferson Vilhena. Muito. Foi muito bom, insisti que ele viesse aqui, que a gente tava cansado de repetir foto sua no portal. Então bora, vai lá. Tem pra uma fazer foto nova, Agora atualizar a foto. Tem fotos atualizadas, Jefferson. Foto Jefferson, atualizada. obrigado, viu? Bom trabalho, bom ano pra você. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pessoal, vocês podem entrar em contato, tá? Precisar de alguma informação, assim, surgiu alguma coisa, vocês podem me ligar que eu tenho o maior Beleza, prazer em atendê-los obrigada. vocês, tá bom? Nós que Obrigado, bom agradecemos. dia. Obrigada. Obrigada, bom dia.